Desenvolvimento do trato gastrointestinal. Formação do intestino primitivo embrionário. Na terceira semana do desenvolvimento, podemos ver as estruturas embriológicas no plano sagital. Aqui vemos o ectoderme em azul, o endoderme em amarelo e o mesoderme em vermelho. Nesse estágio, vemos também o córeo, a membrana orofaríngea, a cavidade amniótica, o pedículo de conexão, o alantoide, a membrana cloacal e a vesícula umbilical. Durante a quarta semana, o embrião inicia o processo de dobramento no plano mediano, e aqui já observamos a cavidade pericárdica, o tubo cardíaco que vai formar o coração e o intestino anterior e posterior. Com a continuação do dobramento e desenvolvimento do embrião, já temos o saco vitelínico, o intestino anterior, o divertículo respiratório, o broto hepático, o intestino médio, o alantoide, o intestino anterior e o ducto onfaloentérico. Agora vamos ver o dobramento no plano horizontal em um corte transverso do embrião. Temos a cavidade amniótica, o ectoderma, a vesícula umbilical, o mesoderma e o endoderma. Podemos ver que a vesícula umbilical vai ser responsável por formar o intestino primitivo. Nesse estágio, identificamos o mesentério dorsal, o celoma intraembrionário e o tubo intestinal embrionário. Desenvolvimento do intestino anterior. Na quarta semana, o intestino anterior já começa a desenvolver o divertículo respiratório, a faringe, o esôfago, o estômago, o broto hepático e o duodeno. Com um zoom, vamos ver o desenvolvimento do estômago. Vista em um corte transversal observado de cima. Temos a aorta dorsal, o mesogastro dorsal, o nervo vago direito, o fígado, o ligamento falciforme, o estômago, o nervo vago esquerdo e o mesogastro ventral. À medida que o estômago cresce, sofrendo suas dilatações, ele roda 90 graus no sentido horário. Aqui identificamos a formação do pâncreas e a formação do baço. Nesse estágio, já vemos os rins, o nervo vago direito, que agora está posterior, o estômago, o fígado, o ligamento falciforme, o pâncreas, o mesogastro dorsal, o baço, a bolsa mental e o nervo vago esquerdo, que adquire posição anterior ao estômago. Formação do estômago vista do lado direito. O estômago é fixado posteriormente pelo mesentério dorsal preso na parede abdominal posterior. Vemos também a aorta dorsal. O estômago sofre dilatações no seu desenvolvimento. Identificamos aqui a aorta, o esôfago e o forame mental, que é a abertura da bolsa mental. Em sua formação, o estômago dilata e sofre rotação até adquirir a posição adequada. Reconhecemos nesse estágio o fígado, o duodeno, o pâncreas, a parede abdominal posterior, o baço, o omentto maior e o estômago. Na quarta semana do desenvolvimento, em um corte sagital do embrião, vemos o local de desenvolvimento do fígado e da vesícula biliar. Nesse corte, temos o divertículo respiratório, o estômago, o septo transverso, o pedículo vitelínico, o alantoide, a membrana cloacal, o broto hepático, o duodeno, o intestino médio e o intestino posterior. Nesse estágio, há a formação do diafragma e vemos o fígado, a vesícula biliar, o estômago, o pâncreas e o duodeno. Agora vemos o fígado, a vesícula biliar, o ducto cístico, o broto pancreático ventral, o ducto biliar, o estômago, o broto pancreático dorsal e o duodeno. Há então rotação associada com a rotação do estômago em desenvolvimento. Podemos identificar o duodeno derivado do intestino anterior, a fusão dos brotos pancreáticos ventral e dorsal e o duodeno derivado do intestino médio. Na quinta semana, tem um desenvolvimento do pâncreas e do duodeno. Dando um zoom, observamos o fígado, a vesícula biliar, o broto pancreático ventral, o estômago, o broto pancreático dorsal
e as partes do duodeno originadas do intestino anterior e do intestino médio. Nessa vista temos o ducto biliar, o broto pancreático dorsal, o duodeno e a vesícula biliar. Em corte transversal, identificamos o broto pancreático dorsal, o duodeno, o ducto biliar e o broto pancreático ventral. A rotação que ocorre no estômago e no duodeno permite a união dos dois brotos pancreáticos e agora temos a cauda do pâncreas e a cabeça do pâncreas. Podemos ver o duodeno, o ducto biliar, o ducto pancreático principal, o mesentério dorsal, o ducto pancreático acessório e o corpo do pâncreas. Realocação retroperitoneal do duodeno e do pâncreas pela rotação do estômago. Em um corte transversal, veremos os rins, a aorta dorsal, o mesentério dorsal, o duodeno, o pâncreas e o peritônio parietal. Com a rotação que ocorre, o pâncreas e o duodeno se deslocam em sentido posterior e vão adquirir posição retroperitoneal. Desenvolvimento do intestino médio. Na quinta semana de desenvolvimento, teremos o alongamento e a primeira rotação de 90 graus da alça intestinal herniada. Teremos o fígado, o estômago, a aorta dorsal, o baço, a vesícula biliar, o broto pancreático dorsal, o cordão umbilical, a artéria mesentérica superior, a alça intestinal média e o saco vitelínico. A alça intestinal média, em forma de U, se desenvolve no interior do cordão umbilical, formando a hérnia umbilical fisiológica. Ela vai sofrer rotação de 90 graus, como indicado pelas setas. Então, ao retorno inicial das alças herniadas e nova rotação de 90 graus, como indicado pelas setas. Por volta da 11ª semana, há a terceira rotação de 90 graus dos intestinos, e podemos ver o estômago, o duodeno, o intestino posterior e o divertículo cecal. Mais tarde, no período fetal, temos a descida do seco. Vemos o seco e o colo transverso. O seco desce para adquirir sua posição final no quadrante inferior direito. É mostrado agora o aumento menor, o colo descendente, o colo ascendente, o intestino delgado, o colo sigmoide, o reto, o apêndice e o seco. Fixação dos intestinos. Em uma vista ventral, identificamos o colo transverso, a flexura esplênica, o aumento maior, a flexura hepática, o colo ascendente, o colo descendente e o mesentério do colo sigmoide. Em corte transversal, veremos o colo ascendente, a parede dorsal do abdômen, o colo descendente e o jejum. Os colos ascendente e descendente vão ser pressionados contra a parede dorsal do abdômen e o mesentério desses colos se fundem com o peritônio parietal e desaparecem, virando órgãos retroperitoneais. Identificamos também os sulcos paracólicos. Em corte sagital, temos o estômago, o pâncreas, o duodeno, o aumento maior, a parede dorsal do abdômen, o colo transverso e o mesentério do colo transverso, que vai se fundir com o aumento maior. Desenvolvimento do intestino posterior. Identificamos o pedículo vitelínico, o intestino médio, o alantoide, o intestino posterior, o intestino pós-anal, o septo uroretal e a cloaca. Temos também o tubérculo genital e a membrana cloacal. Em um corte transversal, veremos o mesodermo esplâncnico e as dobras laterais da parede cloacal. O septo uroretal vai se desenvolver e aqui vemos o falo, a membrana urogenital e o proctodel. Ao lado vemos a divisão no seio urogenital, reto e períneo. Agora temos o seio urogenital, o corpo perineal, a membrana anal e o reto. Se inscreva no canal Resumo Stream, deixe seu like, siga a gente no Instagram e muito obrigado por assistir.